Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Na realidade já é boa tarde. Boa tarde, senhores torcedores do canal CNFlu. São exatamente meio-dia e 3, 12 horas e 3 minutos. Estamos aqui para falar sobre o nosso querido Amado Fluminense. Estava vendo aqui agora no GE, reportagem o Marcelo Neves, Rio de Janeiro. O Rubem Lescano é a bola da vez do mercado. Sem espaço no Fluminense, o meio-campista tem colecionado sondagens e recebeu proposta para deixar o clube, mas ainda não definiu o seu futuro. Como janela de transferência ainda está aberta, a sua permanência segue incerta. O interesse em Lescano vem desde o final de 2025, quando o Fluminense começou a ser consultado sobre a possibilidade de negociação. O Fluminense estava negociando com Fortaleza, que levou o Fuentes e estava quase tudo certo para o Lescano também. Mas surgiu o interesse agora do Grêmio. O Grêmio está querendo levar o Lescano e também parece ter o Olímpia do Paraguai. Aí o Grêmio o Grêmio está tentando levar. Eu estava vendo também, eu vi o Lessa falar que o Mano Menezes, quando saiu do Fluminense, foi para o Grêmio, ele quis levar o Lescano. Como o Grêmio estava brigando para não cair também, aí preferiram levar jogadores mais cascudos, Mas agora parece que surgiu interesse. Então tem o Fortaleza, o Grêmio, parece que tem o Olímpia e o Cerro Porteño, interessado no Lescano. Mas deve acontecer logo o empréstimo, a venda, porque dia 3 de março é o último dia da janela. Então, para isso, tem que acontecer a negociação logo. Se for para o time do Brasil, é um pouco mais tranquilo. Se for para fora, apesar dele ser do Paraguai, aí também não fica difícil dele ir para lá. Mas vai depender agora do Lescano e do empresário dele, para ver para onde ele vai. Eu achava uma boa ele ir para o Grêmio com preço passe fixado, um passe fixado bem alto, que aí ele, se tiver a oportunidade de jogar, se for para ir para lá, para ficar no banco, é melhor ele ficar aqui mesmo. Mas eu prefiro que ele vá para Fortaleza, que provavelmente vai ter mais oportunidade, ou lá para o Olímpia. Mas se ele for para o Grêmio para jogar, é uma boa, que aí ele vai jogar a Série A, vai crescer muito o potencial dele. O Mano Menezes, pelo que o Léo falou, disse que ele tem muito potencial para jogar, Então agora, em relação, estava o Alex Coelho, Coelho também, parece que está fora, não tem mais Fluminense, o time dele, o São Lourenço, pediu muito dinheiro, não vale, nem os 5 não valia, eu acho que nem os 4 valia. Então, o Fluminense, para trazer outro centroavante ou outro atacante, tem que correr, que o prazo se encerra dia 3 de março, como eu falei anteriormente. E agora eu estava vendo o Lessa também falar que o Palmeiras parece que ofereceu ou vai oferecer 14 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais, para contratar o Nino, e estão querendo o Nino para agora. Apesar do Fluminense ter uma certa prioridade em caso do Nino, mas o Nino ele quer voltar logo para o Brasil. Se o Palmeiras fizer essa proposta e o Nino recusar, eu não sei se o Zenit vai liberar ele para o Fluminense. O Fluminense vai ter que chegar pelo menos perto. Como o Fluminense ofereceu 17 milhões de dólares, de euros, pelo Denis Boamba, ele
poderia oferecer essa grana pelo Nino. Apesar de ser um zagueiro, mas eu acho que vale a pena. Realmente vale a pena. Pede ajuda a Puma ou a futura SAF do Fluminense, mas traz o Nino. Tem que correr e trazer o Nino. Porque se o Palmeiras fizer a proposta, o Fluminense tem que cobrir. E trazer o Nino, que vai ser uma peça fundamental para o Fluminense para ganhar algum título esse ano. Tá certo que o último jogo do Gêmeos foi bom, mas ele e o Freitas são jogadores bem malucos, né? Que às vezes acham que são mais do que são, aí começa a querer driblar, fazer a jogar, apesar do Nino ser assim. Mas o Nino, ele já é um jogador bem melhor do que os dois juntos, né? Pode juntar todos os zagueiros do Fluminense ali que não vai dar o Nino. Então eu acho que o Fluminense tem que fazer por onde. Essa o Fluminense tem que ganhar do Palmeiras, fazer o sacrifício para trazer o Nino para o Palmeiras. Vamos para o Palmeiras, não, para o Fluminense. Vamos ver como é que fica isso. Vamos ver. Ontem eu também vi um pouco do jogo do Vasco, do Vasco contra o Volta Redonda. O jogo do Vasco ontem foi horroroso. Sinceramente, o Volta Redonda merecia ganhar. O Felipe Coutinho não jogou nada, o time todo jogou nada no primeiro tempo. O Felipe Coutinho foi substituído no intervalo. O Diniz foi xingado, o Felipe Coutinho também foi substituído. O time melhorou no segundo tempo, mas se tivesse que ter o vencedor, seria o Volta Redonda. O Vasco ainda conseguiu empate, perdeu uma, duas chances, mas o Volta Redonda jogou bem melhor. Aí nos pênaltis, o menino lá, primeira cobrança, chutou para fora, né? Tirou o goleiro e tirou o gol também, chutou para fora. Então aí o Vasco converteu todas e aquele Bumita, né? Aquele lateral que eliminou o Fluminense nas cobranças de pênalti também eliminou o Volta Redonda. Então o Vasco agora está aguardando o vencedor de amanhã entre o Fluminense e Bangu para fazer a semifinal. Vão ser 2 jogos, né? Ainda não sei se vai ser uma em São Januário e outra no Maracanã, que o Fluminense tem a vontade, se o Fluminense passar pelo Bangu. Ou se vão ser os 2 jogos no Maracanã, uma com mando de campo do Vasco e outra com mando de campo do Fluminense. Vamos aguardar primeiro para ver se o Fluminense passa amanhã, né, pelo Bangu, para depois ver como é que vão ser os jogos da semifinal. Se o Fluminense passar pelo Bangu e o Vasco for eliminado pelo Fluminense, eu acho que o Diniz cai. Eu acho que o Pedrinho manda ele embora. Mas vamos aguardar para ver como é que fica. E no caso o Canói foi expulso, mas foi expulso no Brasileiro, né? Amanhã ele pode jogar normalmente. Quem ainda está desfalcando o Fluminense é o Nonato, né? Então, eu não sei, amanhã eu acho que o Fluminense deve botar até o time misto, mas o time que de repente deve jogar amanhã, na minha opinião, é Fábio, deve botar o Guga, o Ignacio e o Freitas, ou o James, deve ser o James, né? Ignacio James. E da lado esquerdo eu acho que vai jogar o Arana. Meio campo deve ser Bernal, talvez o Martinelli e o Lúcio Acosta, mas eu acho que pode jogar também Bernal, Hércules e Lúcio Acosta, o Hércules pegar mais ritmo. Na frente deve ser de repente deve jogar o Savarino, o John Kennedy, acho que ele deveria descansar um pouco, deveria ter outro lugar dele, e o Canóbio, já que o Canóbio não vai poder jogar a próxima partida pelo Brasileiro. Então acredito que seja esse time. Vou repetir. Fábio, Guga, Ignacio, James e Arana. Bernal,
Hércules ou Martinelli, Lúcio Acosta. Ou Nonato. Nonato não, é Ganso. Poderia botar o Ganso e dar uma descansada no Lúcio Acosta. No caso, o Savarino, John Kennedy e Canóbio. Eu acredito que seja esse time. Vamos aguardar para ver quem que realmente o Zubeldia vai colocar para jogar. Eu espero que o Zubeldia nesse jogo de amanhã mexa mais cedo se os jogadores estiverem cansados, até para não dar nenhum problema físico nos jogadores que estiverem jogando. Porque não pode deixar para mexer muito depois, não. E se o Fluminense jogar o que sabe, no primeiro tempo já vai estar ganhando uma diferença de 2, 3 gols do banco. Mas vamos aguardar para ver como é que fica. Em relação ao centroavante, eu acho que o Fluminense tem que ver logo isso, para trazer um jogador, para trazer um jogador mediano, traz alguém do Brasil aí que está jogando uma Série B, eu torço para depois trazer um melhor para o meio do ano, para revelar, porque não tem condição do João Kennedy jogar todos os jogos, são muitos jogos, ele vai acabar tendo um problema muscular, uma contusão, aí quem que vai jogar, né? Vamos ver. Mas acho que o Fluminense, a minha opinião, eu vi ontem de madrugada, essa madrugada agora, eu vi o Gabriel Amaral falar uma coisa que eu tenho falado desde o ano passado. O Gabriel Amaral falou essa madrugada, ele estava falando sobre o jogador de cada posição, quanto jogador teria para cada posição, e ele falou que eu tenho falado sempre aqui e ninguém tem dado atenção. Espero que isso chegue, pelo menos através do Gabriel Amaral, já que ele tem nome ou não tem, a diretoria do Fluminense, para o Fluminense trazer um goleiro bom para a reserva do Fábio. Um goleiro bom, experiente para a reserva do Fábio. Por quê? Porque o Fábio, ele não é um super-homem, ele agarra muito, mas ele pode sofrer uma contusão. São muitos jogos durante o ano. O Fluminense vai jogar, está jogando Carioca, vai jogar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. São muitos jogos. Se o Fluminense for avançando de fase, deve fazer mais de 70 e poucos jogos, cara. Pode chegar a 80 jogos. Então, 80 e pouco. Então, uma contusão pode acontecer com qualquer jogador. Ninguém está livre disso. Não é por idade, não tem nada a ver. E o goleiro tem muitos lances que às vezes ele entra na dividida com um jogador de ataque, ou, às vezes até da defesa dele mesmo, numa jogada pode ter um choque e se contundir, ou ele levar um terceiro cartão amarelo, ficar de fora do jogo importante, de uma decisão. Então eu acho que o Fluminense tinha que contratar um bom goleiro, um goleiro que o técnico sinta confiança. Eu não tenho nada contra os que estão na reserva do Fluminense, mas eu não sinto confiança no Vitor Eus, nem no Pitaluga. Eu acho que nenhum de vocês sente também. Quem sentir confiança num dos dois, bota aí. Ou se vocês concordam comigo, coloque aí também. Então tem que trazer um goleiro à altura do Fábio. Não é para tomar o lugar do Fábio, mas em alguns jogos para poder jogar ou numa contusão, ou num terceiro cartão amarelo, ou numa expulsão. Pode acontecer. Então aí, quem que vai botar, entendeu? Tem que trazer um bom goleiro para ser reserva imediato do Fábio. Tem que trazer um bom zagueiro, que eu não sei com o Palmeiras colocando esse dinheiro todo aí, se o Fluminense vai conseguir trazer. Tem que trazer um meia, até um menino do esporte, que eu tenho visto o vídeo dele, eu não estou lembrando o nome dele agora. O moleque é novinho, acho que o Botafogo está até interessado nele. O garoto joga muito, muito mesmo. O Fluminense podia tentar trazer esse menino, é do esporte. Tem que trazer um atacante bom de bola, que saiba fazer gol, que saiba prender a bola, que saiba jogar no contra-ataque também.
É tipo mais ou menos o John Kennedy, só que com cabeça. E o John Kennedy, por enquanto, tá legal, a cabeça dele, mas a gente não sabe como é que vai ser até o final do ano. Então tem que trazer isso. Um goleiro, um zagueiro, um pelo menos, né? Que pode sair algum zagueiro ainda do Fluminense até o final da janela. Um goleiro, um ou dois zagueiros, pelo menos um zagueiro. Um meio campista, porque até pela relação que o Gabriel Amaral fez ontem, naquela posição ali na frente só tem jogadores, dois jogadores, só tem o Lúcio Acosta e o Ganso. O Ganso não aguenta jogar uma partida inteira, infelizmente. Então o Lúcio Acosta e o Ganso tem que ter um outro jogador, mais ou menos que joga igual a eles, para ficar ali também, os três jogadores. O Ganso, o Lúcio Acosta e esse outro jogador. Né? E que não seja jogador meia para jogar ali, é que seja um jogador que saiba jogar mais ou menos, fazer lançamento, dar passe, que seja inteligente, para jogar ali, né? O famoso 10, né? Meio campista ali, junto com o Lúcio Acosta e o Ganso. E o atacante tem que ser, por enquanto, o importante seria trazer um grande atacante. Esse que o Vasco trouxe custou bem mais barato do que esse que o Fluminense queria trazer. Onde salvou o Vasco. Ele entrou, fez o gol que salvou o Vasco. Então, e tinha várias pessoas já falando dele, inclusive o Thiago Ferreira do Hora do Flu falou dele. Então, aí tem que trazer isso. E o Lescano vê se manda para algum clube para ele pegar a experiência, para quem sabe depois do final do ano, se ele estiver jogando bem, voltar para o Fluminense ou ser vendido por um valor bom, que vale a pena para o Fluminense ter o retorno do que pagou e ganhe mais um dinheiro em cima disso. Então, eu acho que tem que fazer isso. Agora, o Fluminense amanhã tem a obrigação de passar pelo Bangu, né? Dá até para botar um time menos coisa, testar o Savarino, botar o Arana, testar uma outra dupla de zaga, até botar um menino da base que seja da zaga, até botar o Vitor Reus como goleiro, poupar um pouco o Fábio, o Guga, tem que fazer o teste amanhã, mas que dê para ganhar o do Bangu. Seria ridículo, como quase foi ridículo o Vasco ontem contra o Volta Redonda. O Volta Redonda não está isso tudo. Mas vamos aguardar para ver qual tem o treinamento de hoje, né, do Fluminense, qual o time que usa o Belgia, que eu confio muito no Belgia, é um grande treinador, qual o time que ele vai botar para jogar, para ver se amanhã a gente ganha do Bangu, que é a obrigação do Fluminense. Agora, e vamos aguardar possíveis contratações ainda hoje, vamos ver aí, até o final do carnaval. Agora eu vou falar outra parte que normalmente eu falo. Todo mundo sabe que eu fiz esse canal ano passado com a cara e a coragem, porque eu não sei mexer muito com isso. Aí por eu ter mal de parto e câncer de próstata e ficar vendendo açaí aqui de meio-dia à meia-noite, até se alguém morar aqui perto de Piedade, aqui no Rio de Janeiro, quiser comprar, é só pedir açaí da Lili pelo iFood ou pela 99. Pode pedir, é de meio-dia à meia-noite que a gente trabalha, tá? E aí eu fico vendendo açaí com ela, a gente praticamente não sai. Hoje, ó, por exemplo, carnaval tô em casa. Então, não pude dar a volta ontem, não estou podendo dar a volta hoje, a tendência é ficar o carnaval dentro de casa. Então, aí eu fiz esse canal, como eu via vários YouTubers que eu acompanhava antes, né? O Gabriel Amaral, o Lessa, o Fio, os que fazem jornada KTO com ele, e tem o Thiago Ferreira, agora do Flu, tem o Rodrigo Dias, do Ligado no Flu, tem o André, caraca, agora deu branco. Foi mal, olha, deu branco o nome do teu canal. Sentimento Tricolor, lembrei, o Sentimento Tricolor são os que eu mais acompanho. O Irã eu não gosto muito de ver, apesar de eu achar ele um grande repórter, porque ele fica, coisa dele é mais criticar a diretoria do Fluminense. Não estou dizendo aqui que eu sou contra ele criticar a diretoria do Fluminense, não é isso.
Mas é que ele tem que, o conteúdo dele tem que ser falando mais do Fluminense do que só críticas à diretoria do Fluminense. Quem vai acompanhar os canais, eu pelo menos assim, quando eu vou acompanhar, eu gosto de assistir falando sobre o Fluminense, não contra ou a favor a ninguém da diretoria ou outra coisa parecida. Nem gosto de ver YouTubes estimular, aí não é o Ilan, tá? Aí é o outro. Estimular a torcida para ir para frente do centro de treinamento do Fluminense para fazer manifestação, coisa tá ruim. Eu acho ridículo a torcida fazer isso, minha opinião. Se vocês não concordam, coloque aí, cada um tem seu direito de pensar, mas eu acho errado. Mas aí, como eu acompanhava esses YouTubes, eu achei interessante fazer. Apesar de eu não saber nada, não ter ninguém infiltrado lá, não ter nenhum conhecimento, ninguém filtrado no Fluminense, aí eu acompanho esses YouTubes que eu falei e o que eu faço. Os YouTubes que eu confio, né, que quando eu comecei, ainda eu não via nem a jornada KTO. Aí eu falo o que eles comentam aqui, porque eles têm crédito, então eu posso falar, dou o nome, assim como eu falo do GE, às vezes eu falo também, né? Então eu falo dando crédito a eles. E às vezes eu faço meus comentários também, como eu também estou fazendo aqui agora. Então aí, para surpresa minha, eu não sei fazer quase nada aqui, né? Eu não sei editar o vídeo, eu não sei botar aqueles QR Codes que eu vi primeiro no dado do Fluxo, o Rodrigo Dias, não sei fazer aquilo que é interessante, em vez de eu ficar falando Pix, colocar aquilo ali para quem quiser colaborar, que infelizmente ninguém tem colaborado com o Pix comigo, tá? Só no início que 3 fizeram, depois nunca mais colaboraram com o Pix aqui no Fluminense, no meu canal no nosso canal CNF. Aí, para surpresa minha, eu pensei de não ter nem 50 inscritos e estou com 748, né? 748 inscritos. Estou muito feliz, estou fazendo amigos através desse canal, que conversam comigo diariamente, mandam mensagem, eu respondo, sempre que é possível eu respondo. E amigos e amigas, né? E tem acompanhado e tem crescido o canal. Estou numa expectativa de até o meio do ano, sou humilde, e até o meio do ano tentar chegar aos 1000 inscritos. Espero que todos vocês que assistiram o canal colaborem, sendo inscrito ou não, falem com seus amigos também que não são inscritos, colaborem, se inscrevam, dê o like, compartilhe. Quem já foi inscrito, continua, e peço seus amigos também que não foram inscritos para se inscrever, dar o like e compartilhar. Quem já é inscrito, por favor, dê o like, compartilhe, dá o hypar, né, que é para aumentar a nota do nosso canal aqui. E vocês fazendo isso, vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Tá? Isso aí eu estou muito feliz, devo muito a Deus em primeiro lugar e segundo a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Inclusive tem vários entregadores de açaí que vêm aqui, que às vezes torcem até para outro time, que se inscrevem no canal para ajudar. E vocês todos são tricolores também, que se inscrevem, ajudam e colaboram aí. A segunda parte que é o que eu acabei de falar, do Pix, né? O Pix, infelizmente, ninguém colabora com o nosso canal. Eu estou tentando melhorar alguma coisa e não estou conseguindo, porque a situação não está muito legal. Então, se vocês fizerem o Pix, pode ser que eu comece a juntar um dinheirinho no Pix para tentar fazer alguma coisa para ajudar aqui, de repente fazer um moralzinho para botar, alguma coisa da gravação, que já está caindo uns pedaços aqui, para fazer também. Eu tenho 2 Pix. Quem quiser ajudar,
Os dois Pix, ó, um é um e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo. Aí o primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois são do Banco PicPay. O e-mail, se vocês forem botar o e-mail, botam com letra minúscula, que às vezes sai, o primeiro P sai com letra maiúscula e não entra no e-mail daqui. É a letra minúscula. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço muito. Se a Fute Fanática, eu tenho comprado camisa da Fute Fanática, essa aqui eu não comprei lá, essa é até do meu filho. Mas tem a camisa que eu gravei ontem, outra que eu gravei anteontem, algumas camisas eu comprei na Fute Fanática, umas eu comprei até pela jornada 10, né? Jornada KTO do Gabriel, do Fio e do Lessa e do Cauã Tinoco também. Então, se quiserem mandar a camisa de presente para mim também, essa branca da Puma eu achei linda, linda. Mas para mim está muito caro. Se vocês puderem colaborar, mandar para mim, ou a Fute Fanática, ou algum de vocês torcedores, eu vou agradecer de coração. E se for a Fute Fanática, eu vou mostrar aqui que ganhei da Fute Fanática. Tá? E fazendo propaganda de graça. Que eu tenho falado da Fute Fanática aqui sem ganhar nada da Fute Fanática. Que fique bem escrito aí. Então, para quem quiser mandar alguma coisa, ou um copo, ou camisa, ou alguma coisa para mim, do Fluminense, é só entrar no zap do meu celular, é 21 9661 27603. Repetindo, 21 9661 27603. É só falar que é sobre o presente que vocês querem mandar para mim, ou da Fute Fanática, ou do torcedor do Fluminense. Meu nome é Paulo Roberto. Aí fala que é sobre o canal CNFlu, vocês querem mandar alguma coisa para mim, que aí eu digo o endereço, aí vocês podem mandar para mim se quiser, tá? Dito isso, agradeço a todos, tenham todos um bom domingo de carnaval. Até a próxima, se Deus quiser. Se eu tiver o tempo de fazer outro vídeo mais tarde, se tiver alguma novidade, eu vou tentar fazer. Se não, amanhã eu vou tentar fazer outro vídeo. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, ou até mais tarde, se for possível. Fiquem todos com Deus, até a próxima.